Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Olá, ouvintes do Interação 98. Meu nome é Gisele, eu sou médica infectologista do UOL, que é o Hospital Universitário Onofre Lopes. Os riscos à saúde de a gente não lavar as garrafas de água regularmente, eles decorrem do ambiente líquido que a gente produz, né, dentro da garrafinha, que é o ideal para a proliferação de bactérias. Então, essas bactérias gostam muito de ambiente úmido, ambiente quente, como o que a gente tem aqui. Então, aquele restinho de água que fica na garrafa favorece muito o desenvolvimento dos micro-organismos, né, de bactérias e de fungos. As doenças que a gente pode ter pelo uso dessa água, dessa garrafa que ficou sem lavar, variam muito do tipo de pessoa e do tipo de uso que se deu àquela garrafa também. Na maioria das vezes, o que a gente vai ter ali são bactérias que vêm da própria boca da gente e que se desenvolveram mais um pouco. Para quem tem o sistema imune competente, né, quem tem uma imunidade boa, normal, isso não vai ser tão problemático. Mas se a pessoa está passando por uma fase em que o sistema imune não está tão bem, ou se a gente está tratando de uma criança, de um idoso que já tem a imunidade mais complicada mesmo, mais deficiente, então a gente pode ter o desenvolvimento de vários tipos de doenças. E aí vai depender também do tipo de uso da garrafa, né? Se foi a própria pessoa que usou a garrafa, ela não está sujeita a tantos riscos, mas se ela compartilhou, aí vai depender de com quem ela compartilhou. Então o tipo de doença vai depender do que é que a outra pessoa tem. Ela pode ter desde um herpes labial que você toma imediatamente depois e você vai ter o contato com o vírus. Se a pessoa estiver resfriada, você pode pegar esse vírus também. Enfim, vai depender muito do que é que você fez. Se pegou com a mão suja, né? E aí vai variar imensamente o tipo de doença que você pode ter, mas geralmente são coisas não muito complicadas, né? Vão ser doenças de trato respiratório, doenças como herpes, uma coisinha de pele mais localizada, doenças gastrointestinais que vão cursar com náusea, dependendo da intensidade, pode dar vômito, pode dar uma diarreia. Então, mesmo a água sendo limpa, a gente tem bactérias na nossa boca. Toda vez que a gente toma água, a gente está levando um pouquinho dessas bactérias, né? E aí, se a gente deixa a garrafa sem lavar, as bactérias se multiplicam. E tem das nossas mãos, né? A gente pode pegar naquela garrafa com a mão suja e a gente está levando bactérias do próprio ambiente para lá, né? E o problema de você compartilhar também. Se você usa a mesma garrafa para outra pessoa, vem lá o que tiver de bactéria, de vírus nessa outra pessoa, vai vir para você. Então, não é tanto um problema da água limpa, e sim do que a gente entra em contato, né, com aquela garrafa, que é a boca da gente, a boca de outra pessoa, nossas mãos. Às vezes a gente deixa num local que tá sujo e aí se encostou lá o bocal da garrafa, vai sujar também, vai contaminar, levar bactérias também. A água que fica de um dia para o outro, ela deve preferencialmente ser jogada fora. Se fica um pouquinho de água, né, você está dando mais ambiente úmido para que a bactéria se desenvolva, os micro-organismos, bactérias, fungos ali se desenvolvam, se multipliquem, e aí você está dando mais meio para eles se desenvolverem. Então, essa água que fica de um dia para o outro, ela deve ser jogada fora. Se é só você que usa a garrafinha, você pode até dizer, hoje eu não estou querendo lavar a garrafa, mas deixar aquela água de um dia para o outro, isso não tem perdão mesmo. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que jogar fora, não tem como reutilizar essa aguinha que vai ficando de um dia para o outro. Ela é mais perigosa assim. A questão do tempo é meio que o contrário, né? Seria a partir de quanto tempo que as bactérias e os fungos começam a se desenvolver. E eles precisam de um tempo curtinho, 20, 30 minutos, você já começa a ter multiplicação aí de bactérias e de fungos. Então, a gente não pode pensar assim, deixei aqui 5 dias, então nesse tempo o fungo que tinha aqui já morreu. Não é assim que funciona. Então, o nosso raciocínio tem que ser assim, eu deixei a garrafa sem limpar, deixei restinho de água, então eu preciso o mais rapidamente possível, o mais brevemente possível, desprezar essa água, né, jogar essa água fora e fazer a limpeza. Eu não posso confiar, porque demorou muito tempo, eles não estão mais aqui, não é assim que funciona. A temperatura da água influencia, os micro-organismos gostam de se multiplicar em ambiente quente, ambiente úmido e quente, então a água quentinha é o que eles adoram para se multiplicar, e o tipo de garrafa também influencia. Aquelas garrafas em que a gente
gente encosta a boca na garrafa são as que favorecem o maior desenvolvimento dos micro-organismos, que a gente está encostando ali, né, a boca. Aquelas que têm o canudinho, elas acabam ficando mais protegidas, principalmente porque a umidade vai estar lá embaixo no canudo, não vai estar na parte de cima, que é a parte que a gente toca, é a parte que entra em contato com o ambiente. Então, já foram feitos estudos mostrando que realmente a garrafa em que a gente encosta a boca, principalmente aquela que você desliza a tampinha para poder encostar a boca, acaba tendo um desenvolvimento maior de bactérias do que aquela do canudinho. O ideal mesmo é que a gente faça a higiene da garrafa, que lave a garrafa todos os dias. Só que se você somente que usa a garrafa, se você não compartilha, você até pode falhar, né? Não tem aquela coisa tão necessária de ter que ser todos os dias. Porém, não deixar o resto de líquido na garrafa, e se você compartilhou a garrafa, aí não tem jeito, aí você tem que realmente limpar, porque você está se sujeitando a um risco maior se você compartilha a garrafa. A higiene dessa garrafa pode ser feita assim, só com água e sabão. Uma maneira ideal é que você não faça simplesmente aquilo de você colocar água e o sabão ou o detergente e dar uma chacoalhada, não. Você tem que ir com a esponjinha mesmo, tem que ter atividade mecânica de remoção aí, de limpeza, e não só a chacoalhada da água, certo? Então, ir com a esponjinha e realmente limpar e prestar bastante atenção naquelas áreas que tem ranhuras, que tem roscas, para poder limpar aquilo direitinho, porque nesses locais a bactéria ainda fica, né, entranhada com mais facilidade e a gente tem maior dificuldade de remover. Então, bastante atenção nesses locais. Nas garrafinhas que tem canudo, a gente vai ter que limpar dentro do canudo, né? Então, tem umas escovinhas que são bem fininhas que você passa por dentro do canudo, que é o ideal para você limpar esse tipo de garrafinha. Os cuidados vão ser basicamente os mesmos, independente do tipo de garrafa. O que acontece é que as garrafas de plástico, elas podem ter microfissuras, micro-ranhuras, em que a bactéria vai ter mais facilidade de ficar, né? Aquelas garrafinhas que a gente compra de água mineral, elas são terríveis para a gente lavar. Você precisaria de uma daquelas escovinhas de mamadeira mesmo para ir lá dentro, né? Então é mais complicado da gente reaproveitar esse tipo de garrafa. É melhor que você tenha uma outra garrafa. A de inox, por exemplo, ela não vai ter essas microfissuras que a plástica tem, né? A de vidro também, ela tem uma limpeza mais fácil, mas o fato de que você tem que limpar todos os dias, idealmente que você lave todos os dias com água e sabão, permanece, independente do tipo de garrafa. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes, 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.